comum ouvirmos no nosso dia a dia que no caso de uma explosão nuclear, as baratas sairiam ilesas desse desastre. Mas será mesmo que isso aconteceria? Ou talvez isso seja apenas um mito que tem alguns fatos científicos que nos fazem pensar dessa maneira? Para isso, temos que analisar primeiramente os causadores desses desastres, as bombas nucleares, para depois olharmos para as baratas e vermos o que teriam de especial. Existem dois principais tipos de bombas nucleares, as de fissão e as de hidrogênio, ou também conhecidas como termonucleares. As bombas de fissão consistem em bombardear um núcleo de átomo pesado, como de plutônio ou urânio, com nêutrons. Ao colidir com um átomo, ocorre a separação do núcleo original em dois outros e a liberação de mais nêutrons, que colidirão com outros átomos, criando uma reação em cadeia. A cada divisão ocorre também a liberação de energia, que é responsável pela formação do cogumelo característico da explosão nuclear. A radiação liberada varia de acordo com a quantidade do material inicial da bomba, pois dependendo dessa quantidade, mais ou menos partículas escaparão com velocidade suficiente para serem chamadas de radioativas. Bombas de fissão, como a de Nagasaki, que possuía cerca de 6,2 kg de plutônio, liberam cerca de 40.000 rads em seu epicentro, diminuindo a radioatividade a partir da distância desse ponto. Bombas de hidrogênio, por outro lado, utilizam um processo de fusão nuclear, parecido com o que ocorre no Sol. A bomba termonuclear possui duas etapas, a elevação da temperatura de dentro da bomba por meio de fissões nucleares e a partir dessa temperatura, que pode alcançar até 15 milhões de graus Celsius, a fusão de átomos de hidrogênio em átomos de hélio, liberando um nêutron e energia. Por mais que a energia liberada seja muito superior à da bomba de fissão, a radioatividade não aumenta da mesma maneira, sendo gerada principalmente pelo processo de fissão no primeiro estágio. A ideia de que as baratas sobreviveriam a uma hecatombe nuclear surgiu provavelmente após o bombardeio das cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, com o rumor de que apenas as baratas continuariam vivas após a explosão. As baratas são realmente mais resistentes à radiação do que os humanos, cerca de 10 vezes mais, sofrendo as consequências apenas em exposição a 10.000 rads. Essa resistência se deve ao fato de que as baratas são seres relativamente simples, com um genótipo menor do que os humanos, tendo assim menos genes para sofrer mutações com a radiação. Tem também um metabolismo mais lento, ou seja, suas células atuam mais lentamente, tendo assim mais tempo para reparar trechos do DNA afetados pela radiação. Outro fato importante para a construção desse pensamento foi o fato de que o artrópode se alimenta de matéria orgânica presente no subterrâneo das cidades. Assim, teriam comida mesmo em meio a uma explosão nuclear. Sem falar que, por estarem embaixo da terra, não sofreriam com os problemas imediatos da explosão. E também, por ser um inseto, sua reprodução se dá em grandes números, dando origem a novos indivíduos em pouco tempo. Assim, caso apenas algumas baratas sobrevivessem, elas conseguiriam recompor a espécie em pouco tempo, e aumentando as chances de gerar indivíduos com melhores adaptações ao novo ambiente. Mesmo com essas características, a barata não sobreviveria a uma hecatombe nuclear, pois se estivesse na superfície, como é o caso da maioria das espécies presentes na natureza, e próximas o suficiente do epicentro, ou seja, do ponto onde a bomba foi detonada, elas seriam queimadas pelo calor ou fritadas pela radiação instantaneamente. Já que uma bomba como a de Hiroshima ou Nagasaki libera uma quantidade de aproximadamente 40.000 rads, suficiente para matar ou tornar estéril até mesmo uma barata com sua super proteção contra a radiação em um raio de 24 km, onde aproxima 10.000 rads. Mesmo que estivessem no subterrâneo das cidades, no momento que subissem para a superfície, as baratas começariam a sofrer os efeitos da exposição prolongada à radiação, podendo significar o seu extermínio mesmo antes de se reproduzirem. Pode-se dizer então que isso é um mito, ou melhor, é uma ideia pseudocientífica, pois tenta-se utilizar de argumentos científicos como o metabolismo da barata para passar a impressão de que ela é verdadeira. A ideia tem um elemento característico da pseudociência, a generalização de um caso específico. Esse processo ocorre ao dizer que as baratas sobreviveriam a uma hecatombe nuclear, tornando uma pequena parte, que são as baratas presentes no subterrâneo das cidades e longe o suficiente da explosão, no geral.